Olá, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os relógios e biômetros, certo? Isso aqui que nós estamos filmando é um relógio radiestésico. Para que serve? Para marcar tempo. Se você vai fazer um tratamento com gráficos, vai fazer um tratamento com determinado remédio radiestésico, tudo, ele vai mostrar exatamente a quantidade de tempo que você precisa. Aqui temos semanas, dias, horas, minutos, né? Cada linha dessa daqui marca minutos, horas, dias ou semanas. Por exemplo, você pega o pêndulo. E o pêndulo, de repente, aponta, vamos supor, vai apontar aqui, para os 5. Então, é um tratamento de 5 horas, né? Ou é um tempo no gráfico de 5 horas. De repente, ele aponta aqui no 10, nesse 10 aqui, corresponde a dias. 10 dias, certo? Conforme o que ele dá. Você tem que segurar o pêndulo assim e deixar ele apontar para alguma direção, para algum desses locais aí, para você poder marcar o tempo certinho. Temos também um outro relógio radiestésico, que é este aqui. Este marca mais coisas, né? Não só tempo. Ele marca, por exemplo, né, se uma pessoa está péssima, muito mal, regular, boa, ótima, excelente. Marca o sim ou não. Se faz uma pergunta de sim ou não, ele vai responder se é sim ou se é não, certo? Ele vai responder, por exemplo, ó, esse 8G, 9G, 6G, 5G, 4G. Por exemplo, você vai tomar um remédio radiestésico em gotas. Se é 1 gota por dia, se é 2 gotas por dia, se é 3 gotas, 4 gotas, tal. Você solta o pêndulo aqui, ele vai apontar a direção que você tem que seguir, que você perguntou, certo? É isso, aqui ele pergunta sobre os chakras, né? De repente você pergunta assim, eu tenho algum problema num chakra? Aí de repente ele aponta aqui, chakra frontal, você está com um problema nesse ponto aqui e tal. Aqui, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25 são o tempo de minutos. Aqui, por exemplo, são tempos, por exemplo, de horas, depois de dias, certo? Aqui, por exemplo, temos um abecedário para de repente saber o nome de alguma coisa, né? Então, tem várias coisas sobre o que você quiser perguntar. Nós temos também os biômetros. Esse biômetro aqui é bem interessante. Ele é o biômetro de Bovis. Biômetro de Bovis. Como funciona? Vamos supor, porque assim, ele vai aqui até 10.000 angstroms, certo? Para uma pessoa saudável, ela tem que estar entre 6.500 para cima. Se ela tiver abaixo de 6.500, é porque a saúde dessa pessoa não está boa. Se tiver abaixo de 6.500, é porque a saúde dessa pessoa não está boa. E como é que a gente vê? Simples, a gente coloca o testemunho. Aqui eu pus um testemunho fictício, né? É um nome, fulano Beltrano da Silva, né? Nascido em 30 de 1 de 1980. A gente põe aqui no local do testemunho, certo? E aí você vai pendular aqui, você vai deixar o pêndulo aqui bem paradinho aqui assim, e o pêndulo vai indo para dar mais ou menos quanto que tá a energia dessa pessoa. Aqui não tá funcionando bem, porque lógico, isso aqui é tudo fictício, né? Não é uma pessoa, mas vamos supor que seja uma pessoa, ele vai indo, e vai mostrar até onde está a energia da pessoa, se está nos 7.000, se está nos 8.000, tal, né? Se tiver abaixo de 6.500 é porque essa pessoa não está bem, certo? Eu indico que quando você fizer o testemunho assim, você tem que escrever a lápis, tem que deixar um tempo no decágono, que é para poder potencializar, né? Para poder valorizar esse testemunho, aí depois sim fazer o teste no biômetro, certo? Então, esse é o biômetro de Bovis. Outro biômetro bem interessante, esse aqui foi até eu mesma que fiz, serve para ver como está um determinado endereço, um determinado local, se esse local está bem, se está com boas energias, se não está, né? Então, por exemplo, a gente coloca aqui, ó, também um endereço fictício também, ó, Rua da Abobrinha 201. Então, você tem que ver se esse local tá com algum problema.
se esse local está com algum problema. Aí você vai deixar o pêndulo aqui, ele vai apontar. Agora eu vou simular aqui. Como isso aqui é fictício, lógico, então eu vou ter que simular aqui com o pêndulo. Vamos supor, ele apontou aqui, edifício vizinho. Então, o problema, ele tá com problema com o edifício vizinho. De repente, o edifício vizinho está causando um problema para aquela construção ao lado. Que tá dando, de repente, muita poeira, eles instalaram algum equipamento eletrônico que está afetando o vizinho, tudo. Tem sempre alguma coisa, pode ser, por exemplo, energia telúrica, que é energia vinda do subsolo não muito boa. Por exemplo, pode apontar aqui falha geológica, alguma coisa aqui no subsolo que não está bem encaixada, não está muito bem feita, né? Poluição elétrica, de repente está num lugar que tem muitas antenas de celulares, muitas coisas, e aí acaba causando problemas, certo? Então, esse aí é um biômetro para ver problemas relacionados a um edifício, uma construção, uma casa, várias coisas assim. Esse aqui também serve, um testemunho do local também serve, por exemplo, para pôr no biômetro de Boves também. Por exemplo, lembra que nós pegamos o biômetro de Boves aqui? Você também pode ver também a energia de um local também. Você coloca aqui, aí você vai pendulando aqui, vai ver até onde o pêndulo vai para marcar a energia do local. Também, se for acima de 6.500 é bom. Se for abaixo de 6.500 não é bom para o local, certo? E assim. Agora, uma coisa interessante também, para nós vermos, seria, por exemplo, um biômetro mais ou menos para a gente saber se a gente está com algum problema. Vamos supor que a gente fez o biômetro de Boves para uma pessoa e deu que aquela pessoa está com um problema, né? Está com a energia abaixo de 6.500 Bovis, 6.500, abaixo de 6.500 Angston. Então, o que a gente pode fazer? Tentar descobrir o que acontece com essa pessoa. A gente pode colocar aqui o testemunho dela, que pode ser essa coisa escrita, mas tem que estar escrito a lápis. Eu pus a caneta para vocês visualizarem bem, né? Vocês podem colocar, por exemplo, um fio de cabelo, pode colocar unha, para servir de testemunho para a pessoa, certo? Ou de repente, se for o caso, se for presencialmente, pode até pedir para a pessoa pôr o dedo aqui para ver o que de fato acontece com a pessoa, né? Se for presencial. Aí você pega o pêndulo e vai tentar ver para onde que o pêndulo aponta. Se ela, por exemplo, vamos supor que ele apontou aqui para o esôfago. Mostra que a pessoa tem um problema no esôfago. Vamos supor que ela apontou, por exemplo, para os olhos. Mostra que a pessoa tem um problema nos olhos. E assim por diante. E assim que vai funcionando. Os relógios radiestésicos e os biômetros, né? Que são muito úteis para a radiestesia, para analisar a energia da pessoa, analisar a saúde da pessoa, fabricar remédios, tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais.